Sim. Então, bom dia, eu sou o professor Paulo Freeman, da Universidade Estadual da Paraíba, no Congresso do Brasil. Creio que nós estamos aqui no eixo de construção de paz, transformação de conflitos, justiça e direitos humanos. É, é, quem vai falar agora é a Areta Faustino de Araújo, da Universidade Federal da Paraíba. Vai falar sobre juventude e construção de paz, considerações sobre políticas públicas e protagonismo juvenil no Brasil. Pues, buenos días, mi nombre es Mareta. Yo soy de Brasil para presentarles este artigo que hice un trabajo usado llamado Juventude e Construção da Paz e das Políticas Públicas e Protagonismo no Brasil. Eu vou apresentar em português também, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam, que eu também falo espanhol, e aí eu posso ajudar a traduzir, ok? O intuito do artigo era levantar mais literatura sobre a ação juvenil no Brasil, porque aqui na América Latina a gente tem um problema muito grande sobre a violência contra os jovens. E esses jovens que eu faço recorte de 15 a 29 anos, de acordo com atos de violência. Então, nesse artigo, a gente tem essa parte que fala sobre o problema da violência, as políticas públicas no Brasil para com esses jovens e alguns grupos de jovens no Brasil que trabalham com a virada social, que é para a função social que eles vivem e transformar a nível local, porque às vezes o governo não chega lá. Então, assim, a introdução eu falo um pouquinho sobre os tipos de pares, sobre a questão do contexto internacional, como surgiu, depois da guerra, vocês estão um pouco cansados de ouvir falar sobre isso, que a gente tem essa necessidade de entender como que o sistema está, e aí surge a ideia da passiva, da paz negativa, da violência direta, estrutural e cultural, e como isso é importante para explicar nosso contexto de hoje em dia. Ok? Hum, Quando a gente traz essa questão da ideia da paz democrática também para a América Latina e para o Brasil, a gente entende que essa ideia liberal ela não é muito bem-vinda, porque a gente tem várias democracias que acabam entrando em conflito e acabam proporcionando conflito para outros estados. Então, a gente precisa estudar, a partir da nossa perspectiva, o que é que está acontecendo, por que a gente tem tanta violência. Eu falei, né, a questão da América Latina, a gente já vem de um contexto extremamente violento de colonização, de exploração, de escravização. E, assim, parece até que a América Latina nunca viu outra forma de viver que não é a violência. Quando a gente vem para a questão da juventude, é importante a gente entender o que é primeiro, para a gente poder saber como atuar. Eu paguei uma cadeira de políticas públicas e proteção à criança e ao adolescente, que antigamente a ideia de infância e vida adulta ela era muito junta. Não tinha esse meio termo, essa transição da pré-adolescência, da adolescência para a adulta. Então, assim, a criança era criada como criança, até quando ela não ficava mais sozinha, e depois ela já era tratada como adulta. Por exemplo, ela crescia e aí quando ela chegava numa certa idade, antes dos seus 8, 9 anos, ela era mandada para o internato para aprender a ser adulta, isso nas famílias mais ricas. Só que quando a gente traz a ideia da juventude, até hoje é muito difícil, porque a ONU trata de um jeito, o Brasil trata do outro, por exemplo, vai depender muito da cultura que a pessoa está inserida, para saber até onde ela é jovem, ou até quando ela vira adulta, quando ela deixa de ser criança. Algumas culturas levam em consideração o desenvolvimento físico da pessoa, do indivíduo, outras levam em consideração a ideia de amadurecimento e identidade social da pessoa naquele contexto. Então, assim, a juventude, ela envolve muitas coisas. E quando a gente traz isso para a América Latina, principalmente em países em desenvolvimento, a gente tem muito mais preocupações do que países que já são desenvolvidos. Então, por exemplo, a juventude do Brasil, ela está preocupada se ela vai ter o que comer no outro dia, se ela vai ter como trabalhar, se ela vai ter oportunidade de trabalho, se ela vai ter outra coisa, se ela vai ter bem-estar social. E a gente sabe que para que isso aconteça, é preciso que o Estado ele seja muito forte e proporcione isso para as pessoas. Tem esse poder de dar bem-estar para as pessoas, para os indivíduos, para a juventude. Além de que a juventude também
De acordo também com alguns autores, é uma fase que as pessoas estão mais suscetíveis a adoecer mais, por exemplo, em questão de é, doença sexualmente transmissível, questão de violência também, você vai precisar de auxílio médico. Então, é de fato uma faixa etária com muitas problemáticas que até agora as pessoas tentam resolver, mas não conseguem. Nas relações internacionais, o relatório da Juventude de 2015 traz a ideia do amadurecimento físico, mental e social. Barrett Mollett apresenta esses desafios sociais que a juventude apresenta, como eu já mencionei para vocês, a questão da violência, a questão do problema da saúde, e Novaes também traz a ideia da desigualdade. Porque se você tem um jovem que ele está bem desfavorável na sociedade, a questão da desigualdade vai incentivar não, fazer com que ele fique mais próximo da violência. Acho que vocês conseguem entender isso. Aqui no Brasil, uma das principais causas de morte entre jovens é a questão da idade, porque a gente tem um índice populacional muito grande de jovens, que agora está envelhecendo, a guerra entre gangues e o fácil acesso de arma de fogo, porque a maioria dos homicídios no Brasil são causados por arma de fogo. Barnes Mónica também traz a diferença entre jovens. Por exemplo, você às vezes tem um jovem que vem de escola particular, de um meio mais elitizado, e você enxerga aquele jovem como o futuro da nação. E quando você passa por um jovem que é de periferia, que é de uma escola pública, você vê ele como perdição da nação. Então, tem essa ideia de demonização de jovens e de infantilização de jovens. E isso não é justo. Porque tipo, se você está numa sociedade, você tem que tratar todo mundo igual. Mas dependendo de onde a pessoa vem, dos lugares que elas visitam, as pessoas começam a tratar exatamente o oposto. Tipo, já ter pré-julgamentos em relação a isso. O lazer de jovens também, quando existe a questão da desigualdade, é extremamente limitado. Então, por exemplo, o jovem não tem acesso ao cinema, o jovem não tem acesso ao teatro, dependendo de onde vive, não tem acesso a um lazer de qualidade. Então, quando você senta para ver, para entender o contexto de jovem, sai da escola, chega em casa e vai assistir televisão, a gente tem uma mídia extremamente. Então, tem essa questão também de jovens ser bombardeado com violência nas redes sociais, ser bombardeado com violência na televisão. Então, não tem lazer para esse jovem. Não tem teatro, não tem cinema, não tem uma ópera. Tem muitos jovens que nunca chegaram a ver o teatro de verdade, a frequentar ópera, a frequentar congresso, porque não tem isso nas cidades. Isso é muito comum também no interior. Aí, quando a gente entra na questão da violência, foi como eu falei anteriormente, sobre essa questão das mortes, que são entre 15, a principal causa de morte do sistema é violência homicida, entre 15 e 29 anos de idade, são jovens de baixa renda, periferia, é mais fácil que não foram, mulheres negras que não tiveram acesso à educação serem mais violentadas, e isso esse Brasil. E a falta de formalização de algumas dessas violências faz com que a gente não consiga fazer políticas públicas para resolver esse problema. Por exemplo, a violência LGBTQIA+, que abarca mais ou menos esses jovens, às vezes ela não é levada como violência de homofobia, entendeu? Você chega lá na polícia e ela não registra como homofobia. Ela simplesmente coloca como violência normal e aí não tem um problema grande para que se faça uma política pública que proteja essas pessoas. Não tem os dados sim. E aí, quando a gente entra nas políticas públicas, ela já vem dessa ideia para resolver um problema que tem na sociedade. Só que se você está ocultando esse problema na sociedade, não tem como você tentar ajudar. Também tem aqui no Brasil antes da criação do ECA, durante o período da ditadura militar, tinha o Código de Menores, e o Código de Menores ele não separava as crianças nas células, entendeu? Criança e adulto eram do mesmo jeito. Quando o ECA vem, essas coisas melhoram, o máximo de tratamento melhora, só que ainda tem um problema muito grande no bem-estar dessas crianças, porque, como a gente sabe, o estado é falho. E aí, por mais que o ECA ajude bastante, principalmente tem 30 anos, ele vem melhorando cada dia mais, mas a gente não sabe.
Onde tem programas também lá, financiados pelo governo de capacitação para os jovens, comissões de juventude, e, como eu falei anteriormente, o maior desafio dessa implementação é a falta de informação que a gente tem, a falta de estudo sobre isso. A uma parte da minha pesquisa, ela foi feita em 2019 para 2020, com jovens que estudavam estudos para pais, uma cadeira da Universidade Federal da Paraíba, e eles foram em algumas escolas de ensino médio para perguntar para as crianças lá, eu chamo de crianças, né, mas adolescentes, na verdade, de 15 até 17 anos, a gente está falando de escola pública, às vezes de escola pública tem gente de 19 anos, tem meninas que repetiram grau, então estão mais tempo lá. É muito comum você ter uma pessoa de 13, 14 anos no salário do primeiro ano e uma pessoa de 19 também, tanto que repetir. Mas, enfim. E aí foi perguntado para esses indivíduos, né, na sala de aula, o que elas entendiam por paz. E elas levaram em consideração o ambiente que elas viviam, com quem elas estavam, escutar música, ler livro, coisas mais individuais e espirituais. Elas não entendem que a gente tem a questão da paz negativa aqui. E aí foi perguntado para eles a questão da violência. E eles trouxeram violências estruturais, mas não na ideia de que a gente entende, sabe? Que violência estrutural é uma violência que está enraizada na sociedade. O Estado pode resolver, mas ele não resolve. Ele tem a capacidade de resolver essa violência, mas ele não resolve. E eles percebem essas violências ao redor deles porque eles não se sentem seguros. Por exemplo, eles não se sentem seguros dentro da escola. Escola pública geralmente é pessoas de baixa renda, vocês entendem, né? E é muito difícil você estar num lugar que você devia estudar, você devia aprender, que você devia relaxar, você devia se divertir, e você está com medo de ser roubado a qualquer momento. Você levantar para ir para o colégio e ter medo de sofrer assédio no meio da rua. Porque foi isso que eles trouxeram, eles já sofreram essas violências. Eles entendem que isso não é normal, mas isso é tão comum na nossa cultura que a gente não faz isso. E eles apresentaram isso, já sofri homofobia no meio da rua, eu sou negro, então as pessoas me veem como uma ameaça, por isso não tenho medo de andar, mas só que é injusto, porque eu sou só literalmente uma adolescente, eu estou indo para a escola de estudar, eu já sofri assédio, vindo para a escola e já vi meninas de 15, 16 anos, que não iriam se preocupar com isso. Se ninguém iria se preocupar com isso, mas isso é cruel, chega a ser cruel. E quando a gente fala com eles sobre a questão de poder, eles falaram que não se sentem empoderados. Quando eles se sentem empoderados é porque eles têm que exercer o poder deles em cima de outra pessoa. Eles têm que ser mais fortes em relação a isso. Porque às vezes a escola não dá a abertura para eles levarem as queixas deles. Então eles vivem numa sociedade que eles não se sentem empoderados e, pior ainda, se sentem violentados porque eles não têm paz no ambiente que eles vivem. E quando a gente traz a questão para jovens protagonistas na virada local, eles entendem tudo isso, com a questão dos estudos para pais, da violência cultural, da violência cultural, da violência direta, só que eles atuam para que isso mude. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe foi o Instituto Favela da Paz, lá em São Paulo, no Jardim Nakamura, que nos anos 90 se considerava um dos piores lugares para se viver no mundo, de tanta violência que tinha. E aí, dois irmãos da comunidade, eles fizeram uma bandinha lá e começaram assim, e foi crescendo, virando uma questão educacional, uma questão de sustentabilidade. E depois de 10 anos, lá já reduziu metade a taxa de violência. O segundo que eu trouxe foi o projeto Universidade em Ação, encabeçado pelo professor Paulo Cunha. Lá eles trabalham com a palhaçaria e o teatro do oprimido e levam a questão da construção da paz através da juventude para escolas da periferia do Rio de Janeiro, no Rosa, no Cristo, e atuam com essas crianças e mostram para elas que não é só a violência que é o caminho. Você chega numa criança que tem medo de palhaço, vestido de palhaço, isso é uma transformação muito forte das crianças. Porque ela tem medo de uma figura que é infantil. Porque na comunidade onde ela mora, as pessoas têm medo de palhaço porque é símbolo de uma facção criminosa. Então, assim, pessoas que estão saindo de onde elas vivem, indo para um ambiente marginalizado, mostrando que não é só a facção que é o caminho que elas têm que ir. O segundo foi o terceiro foi jovens pelo Xingu, que é lá em Altamira, que depois da construção da hidrelétrica teve que mudar as pessoas de lugares onde elas estavam e colocaram elas literalmente dentro de uma facção criminosa também, um ambiente onde eles vivem. E lá tinha muita poluição, lá o pessoal estava muito triste. Então, assim, os jovens atuavam para resgatar a autoestima da sociedade. E por ser no norte, tem a questão das raízes, eles tentam limpar o rio. E aí eles estão trabalhando, eles já viram, em 2 anos de progresso,
o pessoal lá já está com mais autoestima e mais vontade de mudar o ambiente. Por último, teve a comunidade Bahá'í, teve mais ou menos essa ideia, só que em Brasília, e eles conseguiram mobilizar a prefeitura para limpar Rio, para trazer a questão da religião para a sociedade, e no final, o fim é isso, o projeto é levantar essa literatura sobre a juventude e apresentar que a gente sofre muita violência, mas a gente também está tentando transformar. E se a gente não tiver esse levantamento feito de forma certa, não vai ter políticas públicas ou um Estado bom que possa nos acolher e possa nos transformar. E aí tem essa questão, né? Resgatar o nosso destino para que a gente possa fazer essa virada local, porque às vezes nem o Estado vai saber o que é melhor para uma, sei lá, um bairro na periferia de João Pessoa, um bairro na periferia de Chile. É isso. Excelente. Valeu, Eva. Graças, graças. Agora, Gabriela, Cavalcante Maciel, Sofia Vanderlei Alencar, do Centro Universitário Barbosa de Almeida, Asas Unida, em Caruaru, Pernambuco, vamos falar sobre o contexto da democracia latino-americana no século XXI, os casos do Brasil e Chile sob uma perspectiva decolonial. Com vocês. Buenos días. Nosotros vamos a presentar el Suiza Ambiente de Coreia que vamos explicar depois. Então, é, isso. Nossa pesquisa, ela ainda está em estágio inicial, então eu acredito que realmente uma atividade inicial para começar uma pesquisa maior, mas basicamente ela fala sobre o contexto da democracia latino-americana no século XXI, os casos do Brasil e Chile, sob uma perspectiva decolonial. A gente tem que estruturar essa pesquisa partindo de uma pergunta central e um objetivo que a gente vai explicar melhor sobre, uma metodologia voltada para olhar em outros territórios sobre nós mesmos, e aí, a partir disso, a gente faz uma análise teórica da democracia e da decolonialidade à luz da questão do Brasil do Sul, e aí a gente faz uma revisão historiográfica mesmo da América Latina e do autoritarismo no século XX, focando nos casos do Brasil e do Chile, dos regimes militares do Brasil e do Chile, e em seguida a gente faz uma análise do processo de redemocratização, sob uma perspectiva de transição desses processos, tanto no Brasil quanto no Chile, e a gente finaliza revisando o que a gente conseguiu, os lugares que a gente conseguiu chegar com isso. Então, nossa pergunta central, a gente parte de tentar entender por que a conjuntura política das democracias atuais latino-americanas é diferente das democracias liberais do país do norte global e por que, justamente por isso, ela deve ser analisada sob outras lentes. Justamente, não só a configuração das democracias hoje, mas também os processos recentes de desdemocratização que vem acontecendo nos países latino-americanos, a gente tem que entender por que eles têm que ser analisados a partir de um olhar próprio nosso, porque a gente se estrutura de forma diferente que as democracias liberais. O objetivo da nossa pesquisa, como o que eu estava falando, é analisar justamente esses processos de redemocratização pós-regimes ditatoriais no Chile e no Brasil, observando o papel da transição, da transformação, sobre um olhar, né, decolonial, uma perspectiva autocentrada na América Latina. E a partir disso, a gente pretende reconhecer justamente esses efeitos do colonialismo na nossa região e o que a gente tenta fomentar, né, com o nosso artigo é justamente tipo, pensar alternativas às divisões hegemônicas que foram implantadas, né, partindo justamente desse reconhecimento da existência da pluralidade de conhecimento que existe, né, e enquanto isso percebendo, enquanto latino-americanas, reconhecendo enquanto pertencentes do que a gente vive. Então, para isso, como o Gabi falou, como eu já tinha falado, a gente busca fazer um estudo descritivo
com o objetivo central de fazer essa revisão dos processos históricos para conceber nossa situação atual. E aí a gente faz uma revisão de literatura não sistemática e interdisciplinar a partir de rubricas históricas acadêmicas de pensadores do sul global ou que pensem no sul global a partir do sul global. Então a gente usa Quijano, usa Lilia Schwartz, ele usa Boaventura de Souza Santos, que não é latino, mas ele pensa as epistemologias do sul também. E também autores que veem a questão da justiça de transição. Isso tudo tentando justamente fugir de abordagens centradas em perspectivas do norte global, então principalmente da Europa ou dos Estados Unidos. Agora, adentrando no primeiro tópico do nosso artigo, né, que é a democracia e a colonialidade à luz das epistemologias do Sul, a gente tenta trazer justamente um pouco de como, apesar desses países latino-americanos que foram colonizados terem tipo, passado por processos de independência no século XIX e por processos de desmembramento de colônias, a gente vê essa colonização surgindo com uma nova roupagem pós o contexto da Segunda Guerra Mundial, que é através da união do capitalismo e da globalização, como uma ferramenta de promover os interesses econômicos dos países hegemônicos. E é a partir disso que a gente traz a diferenciação entre colonialismo e colonialidade, que a Nico Quijano apresenta, que ele traz essa diferenciação justamente para explicar como é que esse processo de colonialidade se perpetuou na nossa sociedade. E é justamente quando ele fala que o colonialismo é o colonialismo que a gente conhece mesmo, tradicionalmente, que a gente conhece na história, e como colonialidade, essa forma que ele se perpetuou na nossa sociedade, como colonialidade do saber, do ser e do poder. E é a partir disso que a gente pegou também a ideia de Boaventura de Souza Santos, né, quando ele fala sobre a epistemologia do Sul, que é basicamente a perspectiva que admite o Sul enquanto um lugar, um espaço legítimo de produção de conhecimento, né? E como uma forma de findar essa universalização teórica que o Norte Global impôs para a gente. Isso tudo também, a gente traz isso porque parte do pressuposto de que essa diversidade epistemológica ela é muito necessária, porque ela age como uma forma de intervenção nessa realidade que a gente vive, porque é uma forma de denunciar essa supressão e essa hierarquização do norte global pelo sul global, valorizando esses saberes. E por isso que existe, que a gente traz a importância dessa legitimação teórica, né? Dando a possibilidade de subverter esse modelo através do reconhecimento desses saberes. Por isso que a gente também tenta trazer o conceito de democracia a partir de um autor latino-americano, um brasileiro, chamado Pereira da Silva, que ele fala que a democracia é o conjunto de crenças e valores e um modo de vida carregado de potencial igualitário. E com isso a gente percebe também que, como a gente é carente de concepções expandidas de democracia que sirvam para a nossa realidade, né? E até porque a gente precisa disso, porque ninguém melhor que a gente mesmo para propor um modelo de democracia que sirvam e que atendam às nossas necessidades. Pode passar. Agora, dentro da parte mais histórica, que a gente faz um momento histórico da nossa pesquisa, que a gente não vai falar muito por causa do tempo, mas a gente basicamente faz um apanhado histórico sobre a ditadura no Brasil e a no Chile, e como basicamente, a gente fala disso porque falar desse passado é imprescindível para que a gente entenda esses processos de redemocratização e tipo, a forma como essas democracias no Brasil e no Chile são hoje, e essas desdemocratizações também. É a partir justamente do fim desses processos autocráticos que se iniciam o processo de redemocratização dos países da América Latina, no caso dos analisados aqui do Brasil e do Chile, e eles acontecem ainda dos modos das ditaduras que estão implementadas. Então, e aí a gente tenta analisar esses processos aqui a partir de uma perspectiva de justiça de transição que é conceituada por Ruth Teitel como a ideia de justiça ligada a processos de mudança política, marcado pelo objetivo de enfrentar juridicamente os delitos cometidos
em crimes ditatoriais do passado. Então, a gente tenta trazer esse olhar para os processos históricos de redemocratização desses países, partindo das 6 dimensões de análise propostas por Emerson de Assis, que são direito à memória e à verdade, responsabilização do Estado, responsabilização das agências estatais, reparação às vítimas e à sociedade, reformas institucionais e a dimensão temporal desses processos. Pode passar. E aí, a gente traz justamente essa perspectiva de direito de transição, porque ela concentra suas preocupações justamente na instauração de um processo de paz baseado em três finalidades principais que um processo de democratização deveria trazer para que seja realmente estabelecida uma democracia. Então, essas finalidades seriam principalmente o resgate à memória e o compromisso com a verdade dos fatos ocorridos durante esse processo de ditadura, a atuação estatal no sentido de satisfazer as vítimas desse governo autoritário e da violência arbitrária do próprio Estado, e também a atividade direcionada à pacificação. Então, principalmente a questão da memória e da verdade, teria que ser feita a partir da implementação de políticas públicas que permitam que a população ela tenha contato com esses processos, com essa história, para que ela não seja esquecida, e com a verdade disso. E aí, essa questão de satisfazer as vítimas também diz respeito a políticas públicas de reparação, tanto moral quanto material dessas vítimas, e também do reconhecimento dessas vítimas, no começo de conversa, que muitas vezes não acontece, mas a gente vai ver. E essa atividade direcionada à pacificação para evitar o acúmulo de tensões entre grupos que apoiavam e não apoiavam o governo autoritário. Mas também é muito importante a gente lembrar que esse processo de redemocratização ele está em constante construção e conflito até hoje. Então, a Comissão da Verdade no Brasil, por exemplo, foi implementada em 2012, então é muito recente. E, além disso, essa implementação de redemocratização ela acontece diferente dependendo do contexto em que ela é implementada. Então, o país, o governo que implementa ela. No Brasil, por exemplo, ainda no final do governo autocrático, teve a implementação da lei da anistia, que anistiou os crimes cometidos tanto por agentes da ditadura quanto agentes da oposição. Então, isso acabou culminando num processo de esquecimento realmente, apagamento histórico do que aconteceu nesse processo, porque eles não foram julgados. Se eles não foram julgados, eles não foram reconhecidos como culpados, principalmente os torturadores, os ditadores, e justamente aconteceu esse não reconhecimento e indenização das vítimas. Então, sob uma perspectiva de transição, o que aconteceu no Brasil não foi uma redemocratização de fato nos moldes que realmente mantivesse uma democracia que fizesse sentido e que fosse possível. Então, o que prevaleceu no Brasil foi justamente a opção pela pacificação por meio do esclarecimento jurídico dos acontecimentos e da não responsabilização da gente da ditadura. Já na redemocratização chilena, foi um pouco diferente. Apesar de saber que existe ainda um longo caminho a ser traçado antes de transição, né, como a gente vê, o debate aqui da memória é bem mais vivo. A gente vê a ocupação pela rua, como as pessoas colocam cartazes sobre memória e justiça, e isso é muito diferente no Brasil. Então, a gente percebe que talvez e que realmente, numa situação comparativa, o Chile conseguiu realmente alcançar um pouco mais esse ideal de transição do que o Brasil, né? Porque a gente conseguiu ter essas duas comissões da verdade. Além disso, teve todas as cerimônias e esses monumentos que, por estarem na cidade, faz com que as pessoas lembrem dos acontecimentos da ditadura. E nós temos o Museu pela Memória e Direitos Humanos, que representa tudo o que aconteceu e que também é uma coisa muito forte enquanto justiça de transição, porque faz com que as pessoas lembrem o que aconteceu e com que também não se repita, lembrem de como foi, da brutalidade, como foi ruim, né? E justamente, como a gente vê de debates acontecendo constantemente aqui no Chile, a gente vê o que a Sofia falou, né, sobre como realmente é um debate em construção e conflito sempre. Vai passar. A discussão do nosso artigo é basicamente a observação dessas democracias atuais, né, através desse único modelo de democracia liberal
que foi implantado pelo nosso global e os problemas que a gente enxerga justamente por não se encaixarem nas nossas necessidades, porque não serve para a gente esse modelo que eles utilizam lá, nossa democracia. Não, a gente não consegue ver os benefícios disso e ver realmente uma democracia como ela deve ser. A gente consegue ver também como esses regimes de democracia são reflexo desses passados autoritários, e justamente o ressurgimento, por exemplo, no Brasil, a gente vê o governo Bolsonaro, né, o desgoverno do governo Bolsonaro, como justamente uma forma esse apagamento histórico das ditaduras que a gente vê no Brasil, que não é muito esquecido, é o que faz com que surjam novamente esses governos. Então, justamente, a gente fala sobre a importância da preservação da memória e da verdade para impedir que isso se repita. É, talvez, se a gente tivesse um debate ativo no Brasil, a gente não teria tido um desgoverno como o de Bolsonaro, que ele representava e trazia no seu debate justamente isso de violência o tempo inteiro, como na ditadura. Então, a partir disso, algumas coisas do que a Gabi falou, mesmo sendo aí uma pesquisa em Constituição, a gente já consegue, a partir dessa revisão histórica que a gente faz, refletir a respeito dos impactos da colonialidade, mesmo que depois do fim do colonialismo, na forma como os regimes democráticos eles se estruturam hoje na América Latina, e a gente consegue também debater os impactos políticos, sociais e econômicos da implementação desses regimes autoritários na forma como a gente se estrutura hoje, politicamente e socialmente também. E, além disso, essa revisão histórica, essa revisão, do que aconteceu contribui para a manutenção do direito à liberdade desses países analisados, justamente buscando garantir que passados autoritários eles não sejam superados pelo esquecimento, como tem tido brecha para acontecer nesses países. Então, a gente só queria finalizar com essa ideia de que, justamente essa ideia que traz de que um povo sem memória é um povo sem cultura, que a gente não consegue se reconhecer enquanto fruto de processos autoritários e que moldam a forma como a gente se vê hoje. Obrigado. Isso aqui é no estádio aqui do Chile, né, que era como se fosse um campo de concentração na época da ditadura, e aqui em São Paulo. Obrigado. Agora, com Ana Maria Simões, da Universidade Alberto Hurtado. Ela vai falar sobre o que entendemos por diálogo social en el trabajo, una mirada de co-construcción del concepto operacionalizado. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, cuento que este proyecto nace de que nosotros en el concepto de diálogo social y cómo el diálogo social nos ayuda a avanzar hacia un modelo social justo, integrado y que nos tenga la paz social en los países y en los territorios. Este proyecto nace de un interés científico de la Universidad Alberto Hurtado, que ya tiene una gran trayectoria trabajando en materia de relaciones laborales y del diálogo social del interior de las organizaciones, y que parte con distintos mitos históricos. En realidad ya llevamos más de 10 años trabajando en las materias de empleo y relaciones laborales, y que ha ido transitando desde proyectos con mesas de diálogo social en la Subsecretaría del Trabajo a nivel territorial, atravesando distintos hitos relevantes, como dentro de ello la constitución del Centro de Organizaciones y Relaciones Laborales, un centro interdisciplinario y en el que participan las facultades de Psicología y de Economía, y además tiene un pool importante de programas de formación, tanto a nivel de diplomados como a nivel de magíster,
en las áreas de gestión de relaciones laborales, en las áreas de gestión de personas al interior del Estado, gestión de personas al interior de las organizaciones que son y las unidades en general de las empresas que promueven el diálogo social al interior de la organización, y además cuenta con una fuerte trayectoria en formación sindical en la materia de relaciones laborales. Hace ya algunos años, en el año 2018, se empezó a implementar los programas con fondos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, un fondo que pretendía construir una concepción de diálogo social que fuese operacionalizable y mostrar la realidad de las relaciones laborales en nuestro país, y que nos permitiera establecer un indicador que nos sirviera para medir las relaciones laborales, el estado de las relaciones laborales al interior de nuestras empresas. Partimos por, como decía, esta relación importante, probada, sobre todo después de la crisis del 2008, pero en general en la historia de las relaciones laborales hay una estrecha relación entre relaciones laborales, entre distribución de ingresos y mantenimiento de la paz social en los países. Nos encontrábamos con uno de los desafíos, era que partíamos por la concepción de diálogo social que tiene la OIT, que desde la academia cuenta con críticas en relación a la ambigüedad y la generalidad que el concepto de la OIT nos ofrece. Y de hecho, lo leo explícitamente, la OIT dice que el diálogo social comprende todo tipo de negociaciones y consultas, e incluso el mero intercambio de información que ocurre entre los representantes de los estados, empleadores y trabajadores sobre los temas de interés común relativos a las políticas económicas y sociales. Entonces, como decía, efectivamente es un tema bien general, que es parte de su aspecto positivo, por supuesto, porque es laxo y reconoce que las relaciones laborales tienen un componente endógeno y que expresa la estructura del ordenamiento jurídico y la cultura relacional en el sistema de relaciones laborales de cada país, de cada territorio, incluso de cada país. Entonces, este proyecto en concreto, que nosotros denominamos proyecto IDIAS, en referencia al indicador que elaboramos finalmente como resultado para medir el diálogo social al interior de las organizaciones, establecimos un mecanismo de construcción de este concepto en términos operacionales. Para ello, elaboramos distintas fases de tratamiento y partimos para encontrar el elemento conceptual en una doble vertiente, siguiendo a Sartori, un gran autor que nos permite definir los conceptos, y en la vertiente vertical y horizontal lo que nos permitió era identificar de forma muy clara cuáles eran las dimensiones intrínsecas necesarias y sin las cuales el concepto no tendría sentido, y por otro lado delimitar los contornos del concepto de manera que nos permitieran poder distinguirlo de otros conceptos que, pudiendo ser afines, no hacen referencia al diálogo social. Partimos somos un grupo multidisciplinario en el que empezamos a trabajar metodología a partir de acercarnos a lo que decía la literatura referido al diálogo social, y encontramos 56 artículos de la base de WOS, donde de alguna manera se definía diálogo social en distintos sectores, en distintas dimensiones incluso, y en distintos ordenamientos jurídicos.
Y esto nos permitió poder ir abordando una primera tentativa de diálogo social que nos permitiera poder acercarnos al diálogo social como propuesta científica, ¿no?, para nuestro país. Terminamos entonces con una propuesta académica sobre diálogo social para Chile, para nuestro país, y lo definimos como aquella interacción de negociación, de consulta y de información que abarca la consecución de acuerdos en materia de intereses contrapuestos, donde participan al menos el empleador y alguna organización de trabajadores, evidentemente para la representación colectiva de esto en el proceso dialogante. Identificamos que el diálogo social, a partir de esa definición, tenía una serie de dimensiones intrínsecas y las cuales no tendrían sentido, no eran las definitorias. Primero, la representación, que era condición necesaria, sobre todo en los aspectos de representación colectiva de los trabajadores. Es decir, lo sacamos del contorno del proceso individual, ¿no?, de interacción, organización y trabajadores. La segunda dimensión que fue la de proceso, porque hay distintos grados de participación y de influencia también que corresponden a distintos mecanismos de intensidad en los procesos de consulta, de información, de consulta, de negociación y de cogestión o decisión conjunta. Pero también vimos que había una tercera dimensión que definía el concepto, que decía relación con las temáticas. Entonces, había ciertas temáticas que estaban circunscritas por nuestro ordenamiento jurídico para ser abordadas con mecanismos dialogantes. Había distintas materias y esto nos sirvió mucho para después poder trabajar la segunda parte o la segunda etapa, que fue la de trabajar en conjunto con la comunidad, ¿no?, con los actores de relaciones laborales. Voy a explicar por qué. Y la cuarta dimensión constitutiva del concepto de diálogo social eran los resultados. Es verdad que el diálogo social se dirigía siempre por un ámbito, por una disposición de escucha empática y acercar posturas para obtener un acuerdo, que podría después materializarse o no, pero a lo menos esa era la situación en la que los distintos actores dialogantes se sentaban al proceso de diálogo. Una vez ya teníamos desde el punto de vista científico un primer acercamiento en términos conceptuales y las dimensiones que componían el concepto, abrimos una segunda etapa de co-construcción. Esta segunda etapa tiene dos hitos fundamentales. Un primer hito donde se realizó un foro técnico, entre ellos estaba participando la OIT, distintos autores que abordan de relevancia nacional e internacional, que abordan la materia del diálogo social en Chile. Y entonces lo que vimos es que se mantenían estas dimensiones de representación, que podía ser colectiva en el caso de los trabajadores, pero que también dependía de la jerarquía en el caso de la representación de los trabajadores de las organizaciones donde estaba situado el ente dialogante por parte de las empresas. Pero además vimos que había un proceso dialogante y que en realidad en nuestro ordenamiento jurídico la temática proceso, o sea, la dimensión proceso y la dimensión temática se expresaba en nuestra legislación de manera confluente, ¿no? Formaban, aunque teóricamente eran dos dimensiones distintas, nuestro ordenamiento jurídico se expresa de forma conjunta, porque la legislación chilena condiciona distintas materias a distintos procesos.
a la negociación colectiva, el diálogo social formal dentro de comisiones, por ejemplo, bipartitas en materia de formación o en materia de higiene y seguridad, y que después había otras instancias que podían quedar a la discrecionalidad de los actores. Y que el resultado en sí también tenía una doble subdimensión, que por un lado estaba el acuerdo o la predisposición al acuerdo, y había una formalidad también que otorgaba cierto peso ponderado a esta dimensión en cuanto al seguimiento, al cumplimiento de los acuerdos y el nivel de formalización del seguimiento de los acuerdos. Pero por otro lado había otra subdimensión que decía relación con el cambio cultural. Y cómo se iba instalando dentro de las organizaciones esa adhesión, aunque no se haya llegado a un acuerdo, a utilizar como recurso para resolución de las controversias el mecanismo dialogado. En la tercera, en esta tercera fase, lo que hicimos fue de co-construcción abrir el instrumento y traspasarlo a un indicador. En principio definimos que las tres dimensiones, se acordó así, tendrían un peso ponderado idéntico en la construcción del indicador, y además este proyecto, un proyecto que tiene un componente importante de innovación tecnológica, reflejaba un sistema de autoaplicación que se tradujo en 2 encuestas distintas para representantes de los trabajadores y para la organización, que formaban parte de una única unidad de medición, pero que necesariamente había que aplicarse por separado. También vimos que por nuestro ordenamiento jurídico había que ver por separado la legislación que abordaba el Código del Trabajo y la del Estatuto Administrativo. Entonces tuvimos 2 segmentos distintos de aplicación, el ordenamiento público y el privado. En la última fase de validación, lo que hicimos fue establecer un trabajo de campo donde aplicamos las encuestas, vimos cómo se podía autoaplicar, establecimos incluso ajustes de los conceptos para adaptarlos a los distintos ordenamientos jurídicos y para que todos los actores, sindicatos y organizaciones pudieran entender el instrumento para poder autoaplicar. Hicimos una prueba de autoaplicabilidad. Este instrumento está situado en la web, y además vimos que uno de los principales desafíos que tuvimos es que el propio concepto de diálogo social no está manejado de forma apropiado, de forma coherente, ¿no? En los distintos actores, entonces que necesitamos abordar una serie de módulos de capacitación y de formación que permitiera establecer mecanismos de reforzamiento en cada uno de los indicadores, representación, proceso y resultado, donde las empresas podrían dar los resultados por debajo del óptimo que situamos en el promedio, ¿no? de estas actividades de los 2 sectores. Hicimos un proceso de retroalimentación y de difusión. Los actores encontraron que este instrumento era válido, que les había servido. La idea es que puedan seguir replicándose en distintos momentos y que las organizaciones puedan medirse en cómo van desarrollando su sistema de diálogo social con distintas mediciones conforme van expresando este mecanismo. Hallazgos que tuvimos en relación al diálogo social, que necesitamos seguir trabajando en lo que es diálogo social, en difundir el diálogo social, en difundir los mecanismos, que es importante que haya un proceso de ejecución establecido, claramente definido y que permita identificar falencias y puntos de mejora en el desarrollo del diálogo social a la organización y a las relaciones laborales, y que se requiere seguir avanzando porque hay sectores económicos muy distintos en el país. Hay algunos que son de pequeñas empresas, otros que son de empresas públicas, otros que son del Estado, otros que son de grandes organizaciones, y que necesitamos seguir ajustando el instrumento para que pueda también adaptarse a las distintas realidades de los sectores productivos. Ese es nuestro proyecto. Gracias.
Rapidamente, eu vou tentar fazer uma conexão entre as discussões. Eu vou começar pelo contexto das democracias latino-americanas. Eu acho o trabalho de vocês muito interessante, só que ele tem um problema enorme, porque vocês vão ter que fazer uma revisão histórica grande. Então, por que eu falo isso? Porque quando a gente fala em voltar para como que aconteceu a redemocratização, eu entendo que vocês queiram fugir dos teóricos que eu estudei na ciência política, né, que é Juan Lins e uma porção de outros, que eram livros e livros que realmente não eram de pessoas daqui. Mas, por exemplo, tem um livro muito importante, se eu não me engano, é Emília Viotti, que chama A Construção da Ordem. Esse livro vai falar como que foi a constituição da ordem no Brasil, diferentemente de toda a América Latina. Então, a América Latina, nossos irmãos aqui, colombianos, chilenos e tudo mais, tiveram uma revolução muito mais voltada para a visão de direitos humanos e cidadania, vamos dizer, uma revolução que foi realmente transformadora. E no Brasil não, foi o contrário. Pela influência com a Universidade de Portugal, de Coimbra, onde os filhos dos grandes ricos brasileiros iam para fora, ficou uma coisa meio escolástica e sem essa ideia de revolução. Então, tem dois lados. O Brasil ficou grande porque não tinha muitas revoltas, mas existe uma desigualdade imensa no Brasil por causa desse movimento, porque existe uma elite, né, e uma série de um povo miserável. Então, eu acho que é interessante vocês pegarem algumas revisões bibliográficas de historiografia mesmo para saber como é que foi no Chile, como foi no Brasil. E a outra questão que me perturba no trabalho de vocês é que é um desafio, que é quando vocês falam em colonialidade, e aí? Porque, por exemplo, eu não sei porquê, mas quando olho para o Chile, incomoda profundamente o Chile, porque ele é muito capitalista e muito liberal. Ele, apesar da transição, mas e eles também protegeram Pinochet, né? Ou seja, se Pinochet vira senador vitalício, uma coisa muito estranha, muito complexa, ou seja, como se o chefe maior de toda a ditadura foi seguro, foi protegido. E no Brasil, enormes proteções, né? Outros autores também, brasileiros, que estudam relações civis e militares, que talvez vocês devessem recorrer, e um deles é de Laverucha, ele diz que a transição para a democracia no Brasil não ocorreu. E a gente pode ver isso com o Bolsonaro, né, claramente, ou seja, valorizando a ditadura e tudo mais, a transição. Então, eu acho que vocês têm um desafio grande. Eu não sei o quanto vocês querem ir, mas ele é importante. Só quero pontuar, depois eu vou abrir para eles perguntarem, e daí a gente responde tudo. Com relação ao trabalho da Areta, eu acho muito legal que vocês estejam levantando essa literatura sobre juventude, mas parece que tem dois caminhos. Um são o protagonismo nos atores locais, e esse protagonismo dos atores locais seria interessante vocês perceberem diferenças e vantagens e quais são aqueles atores locais que conseguem mais coisas e por quê. Se eles têm alguma articulação com o poder público, porque quando você coloca políticas públicas, você quase não fala delas. Nesse sentido, quais são as políticas públicas para a juventude? Que talvez você aborde no seu trabalho, senão seria interessante você ver isso. Porque, por exemplo, eu construo, eu tenho uma dinâmica de construção de paz, que eu tenho uma forma de ferramenta para as escolas. Isso poderia se tornar política pública. Eu fui várias vezes na Secretaria de Educação, tanto municipal como a estadual, e simplesmente me ignoraram. Será que o Estado quer realmente fazer uma política pública
de cultura de paz e não de violência, porque parece que a violência prevalece, inclusive, em toda a nossa América Latina, né? Então, é importante vocês saberem para que caminho vocês vão trilhar esse estudo. Infelizmente, com relação ao seu trabalho, eu conheço pouco desse assunto. Mas, quando você falou, e me desculpa a minha ignorância, né? Você parece, quando você fala assim, empregadores e trabalhadores. Então, parece que são só dois órgãos. Mas, momentaneamente, você fala ordenamento jurídico. Então, existe uma construção, e que para mim é perversa, né, e que no Brasil vai se tornando perversa, que é de não ter garantias para os trabalhadores. Então, essa conversa entre trabalhadores e empregadores, ela tem um ordenamento jurídico, construção, para que esses trabalhadores não tenham direitos. Então, eu não sei como que você vê isso. E a outra questão é, se o trabalho de você, que me parece muito amplo, ele tem servido, me parece que tem servido para auxílio aos sindicatos e às organizações laborais. Eu queria deixar essas questões aqui, eu não queria que vocês respondessem aqui, eu queria abrir ao público para saber se vocês têm perguntas para eles, para elas, e depois vocês respondem conforme as perguntas. Por favor, Luzia. Bom dia a todos. Luzia Araújo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quero apresentar as brilhantes apresentadoras, até porque se tratam de jovens e já vem com uma ideia de trabalhar com essa perspectiva de democracia para a construção da paz. A gente sabe que no Brasil passamos por um governo ou por um desgoverno que trazia a linguagem popular mais rústica, né, da população, para trazer para junto de si a população pobre que vive na desigualdade, a qual o Paulo coloca. Então, não é difícil encontrar jovens da periferia que passam fome glamurando o tal do Bolsonaro. Enquanto os alunos dizem que essas crianças foram filhos de um governo que apoiava a democracia, o crescimento social, das bolsas de filhos e várias outras vantagens, as crianças, quando cresceram, não se entenderam filhos dessa democracia. E aí optam pela fala ditadora, eu não sei se ele tinha essa ideia, que parece mais do que fala social. Isso é o que eu penso da área da saúde, que trazia o mal há muito tempo. Por outro lado, a questão do diálogo social me parece muito oportuna para trabalhar as relações no contexto de trabalho. E aí não só das empresas privadas, mas principalmente das universidades públicas. Como reflexo do mundo, as universidades elas se dividem entre aquilo que pensam ser ditadura, porque, na realidade, o Brasil não conhece o que é ditadura, não sei se Paulo concorda, e aquilo que pensam que é democracia. Então, eu tenho dois grupos que são contrários o tempo inteiro, como eu tenho no Brasil. E os diálogos são muito conflituosos. A violência no diálogo é muito grande. A gente tem procurado trabalhar numa perspectiva da comunicação não violenta. E aí, quando você traz a questão do diálogo social, me parece uma boa ferramenta para trabalhar as questões de assédio moral, qualquer violação de direito no espaço universitário e também das violências. Me pareceu muito esse caminho. Então, eu quero parabenizar as nossas apresentações. Mais alguém? Buenos días. Jaime Pacheco de Guadalajara, México. Gusto y felicidades y gracias por su charla. Aportar algo, a mí me tocó hacer investigación en
22 de los 32 estados mexicanos sobre el tema de impartición de justicia. Hay un autor que dice que nos saldría más barato a los mexicanos formar a todos los delincuentes y pagarles una mensualidad. También dice que es más fácil sacarse la lotería a que se emita una sentencia condenatoria. Es decir, el nivel de impunidad es muy alto. Y en este contexto, pues te esperas un país tirado a la basura para hacer una revolución y sacarlo. Pero cuando yo empecé a viajar a los diferentes estados, me encontré gente muy buena, muy trabajadora, que se parte el alma todo el día por su familia, por su comunidad y demás. Y me di cuenta de que si yo voy a Yucatán, los periódicos me hablan de violencia, de corrupción, de que los maestros no sirven. Si yo voy a Tijuana o a cualquier otro lado, violencia, corrupción, violencia, corrupción. Y parece que nos enseñamos, nos hablamos a nosotros mismos que somos corruptos y violentos. Sin embargo, cuando yo voy a Estados Unidos a dar una charla a San Francisco o a Los Ángeles, que también allá hay balaceras y hay asesinatos y hay mucha violencia, el pueblo no se expresa así de sus propias comunidades. Respetan mucho a sus policías, respetan mucho a sus maestros, etcétera, etcétera. Entonces, mi percepción es que tenemos una forma muy mala de hablarnos a nosotros mismos como comunidad. Nuestros jueces son corruptos, pero cuando vas y hablas con nuestros jueces, te das cuenta que son gente que tiene familia, que está tratando de hacer cosas bien. Cuando vas y hablas con nuestros maestros, te das cuenta que son gente que está tratando de hacer lo mejor para sus alumnos. Entonces, yo creo que las políticas públicas en mi país parten de una cuestión muy errónea, que es que somos corruptos y violentos. Y creo que no es cierto. Creo que hay mucha corrupción y mucha violencia, pero como sea un autor de por acá, una bala suena más que 1 millón de abrazos o caricias. Es decir, creo que la mirada que nos damos a nuestros vecinos, a nuestras comunidades. Yo hago mediación familiar, ahora estoy haciendo prácticas restaurativas en escuelas y me sorprende cómo llegan con los niños a hablarles de los tipos de violencia que hay. O sea, ¿cómo vamos a erradicar la violencia hablando de violencia? Cuando yo llego y hablo con los niños de valores, que luego dicen no hay valores ya, voy con los niños y qué es lo que admiras de tu papá o de tu abuelo o algún valor que resaltes de tu familia, y ellos hablan de amor, de respeto. Son valores que tenemos al alcance de la mano, pero como que en las discusiones públicas los metemos un cajón. No nos reconocemos en los diálogos entre patrones y trabajadores. Bueno, que yo, patrón, reconozco de los trabajadores primero, antes de ponerme a hablar. Es algo básico de las prácticas restaurativas, ¿no? Primero hago comunidad y luego pongo sobre la mesa el conflicto, porque si no, ese conflicto está destinado a ser más grande solamente. Entonces, yo hablo desde la ignorancia de los contextos en países hermanos como Brasil y Chile, pero mi experiencia en México y lo que encontré y lo que estoy tratando de hacer ahora es que los niños incluso reconozcan al otro y se les hace rarísimo. O sea, ¿qué le reconoce a tu compañerito? ¿Qué le reconoce a tu mamá? ¿Qué le reconoce a tu maestro? Y cuando al niño le empiezan a reconocer cosas, se ve que se siente súper extraño, porque lo normal es que lo minimicemos, que lo hagamos menos, etc. Entonces, la forma en que nos reconocemos como individuos y como comunidad, creo que debe ser algo que sí tomemos en cuenta al construir políticas públicas. Entonces, en la investigación que hagan, nuestras comunidades ancestrales reconocían hasta nuestros ancestros, ya no digamos. La invitación es cuando hacemos investigaciones de ese tipo, si tengamos un apartado de reconocer todo lo que decía y partir de ahí, porque no todo está en nuestras comunidades. Gracias. ¿Cómo otra? Sí. Después de ella, las personas responden, ¿sí?
En relación a lo que dice acá el compañero, yo soy Mariana de Argentina. Yo no conocía Chile. Y me llama la atención, compañeros también, todas las personas nos llamado la atención la amabilidad y la cordialidad de la gente de Chile para ayudarnos en todo, en todo. Y también al lado de esta cordialidad está, tengan cuidado porque les van a robar, tengan cuidado porque me ha impactado pensando en los procesos sociohistóricos ligados a la dictadura, también cómo nos cuesta salirnos también de quemas, en donde, bueno, vamos a reconocernos más. Yo decía, desde el punto de vista turístico, es pésima la promoción en Chile. Sí, En el sentido de que me hacen dar miedo. Caminando cuando al revés, en lo emocional, me he sentido muy cuidada y acompañada, gentilmente. Bueno, en Argentina, yo vivo en el norte de Argentina, bien, hemos vivido un proceso de la dictadura muy feo. Esto de cómo nos miramos y cómo nos llamamos, nos nombramos, a dónde ponemos el foco, sí, gracias. Cadê você aqui? Obrigada. Então, pode começar a responder se você quiser. Tá, eu anotei aqui o que você falou. Primeiro, muito obrigada pelas críticas. É muito bom perceber, porque eu é a terceira vez só para a gente trabalhar, para ver se eu errado. Sim. Eu entendo a pergunta que você fez, inclusive foi uma crítica de marca da nossa deixa ver. Você pode entender o protagonismo, assim, o que a gente está querendo com isso. Sim. Porque do mesmo jeito que a gente tem em Rua, a gente tem um projeto diferente em São Paulo, a gente tem um movimento estudantil, a gente tem jovens que trabalharam na literatura pela paz. Então, de fato, isso aí eu preciso estudar, eu preciso melhorar. Só que, na minha conclusão, eu não consegui falar, né, por causa do tempo, deu para perceber que tem 3 tipos de jovens na sociedade. Que é o que sofre a violência, é o que tenta transformar, e é o que está no meio, sem entender o que está acontecendo. Que critica, que reclama, e que, assim, às vezes não faz nada porque não tem como, e às vezes não faz nada porque não quer. Está ali realmente para reclamar, porque essa violência não alcança. Porque a gente sabe que a violência ela é mais importada para as classes mais baixas. É mais fácil, muito fácil você ver uma pessoa rica reclamando da violência, mas ela literalmente não sofre violência. Ela não está no meio da rua pegando ônibus sofrendo violência. Ela não está dependendo de uma unidade de celular para fazer todos os trabalhos da faculdade. É muito pelo contrário. Então, tem esses 3 tipos de violência e esses 3 tipos de jovens na sociedade, pelo que eu percebi. E esses 2 tipos de jovem na sociedade, que a sociedade percebe, né, que eu falei, que é o jovem mais futuro da nação, esse que quer fazer medicina, fazer direito, e o jovem ali que está trabalhando todos os dias, sendo entregador, sustentando na faculdade, é sustentado, querendo ou não, por políticas públicas, e as pessoas olham para ele e tratam ele como se fosse a pessoa da sociedade, sendo que ele só é pobre ou ele só é negro. Ou ela só é negra, tipo, isso ou ele só é gay, ou ela só é gay, então, entendeu? Então, tipo assim, isso é um problema muito grande. É um problema da sociedade, é o que você falou. É o que tú dijiste, la sociedad tener este pensamiento equivocado, las personas, siendo que son solo personas. Todos nosotros tenemos algo bueno. E, assim, quando eu falo na questão das políticas públicas, trazer o ECA e o que ele transformou na sociedade é uma coisa muito forte. Porque o principal exemplo que a gente tem é o Sandro, do sequestro do 174, do ônibus. Que literalmente uma criança que viu o massacre da Candelária,
viu ações de violências mais severas, viu sua mãe ser saqueada, sofreu diversos tipos de violência na família, não tinha segurança para ficar com o familiar, ele não tinha, mas assim, ele não se sentia seguro. E a pessoa pensa que os amigos dele morreram assassinados pela polícia, lá no Brasil, lá no Rio de Janeiro. E aí, anos depois, ele protagoniza o sequestro do ônibus, que o Brasil inteiro parou para ver. Então, assim, se você tivesse uma conversação não violenta com ele, se você tivesse acolhido ele direito, se o Éden fosse uma legislação boa, desde os anos 90, porque não foi, a gente sabe que até hoje tem problemas, todas as políticas públicas têm problemas, talvez Sandra tivesse vivo e talvez a mulher que literalmente a polícia matou, porque estava acordado que ninguém ia atirar, e eu não sei, não sei se ela estava grávida, sei lá, qualquer coisa do tipo, ela estaria viva também, isso é um problema, entendeu? E quando eu falo assim, a questão das políticas públicas, eu sei que às vezes o Estado não vai porque não quer. A gente sabe disso. Por isso que a gente fala muito sobre a questão da virada local. Só que eu sou uma pessoa, para estar aqui falando com vocês hoje, foi necessário várias políticas públicas para chegar aqui. Então, assim, a gente fala de política, eu fui de escola pública. Então, a gente tem caminhos da escola, movimentos em terra, pelo menos comigo, tá? Tem o SUS, tem médico escolar, tem diversos tipos de políticas públicas que não me tiraram do ambiente violento, porque eu não estive no ambiente violento socialmente. Mas conseguiram trilhar caminhos para que eu pudesse seguir com menos dificuldade do que seria, entendeu? Então, assim, eu acredito muito nas políticas públicas, mas eu acredito também que o Estado poderia fazer muito mais. E aí que a gente entra na ideia da violência estrutural. Porque o Estado poderia, sim, Paulo, ajudar o seu projeto, poderia financiar, poderia virar um projeto estatal, igual o Giramundo virou, que, assim, é muito mais fácil você chegar com o Giramundo no colégio, que já está bem estruturado, no caso para do que chegar na periferia, que eles não querem chegar. Eu já vi, assim, ano passado eu estava trabalhando num lugar que a mulher se dizia política, politizada, mas ela não ia fazer política na periferia. Não queria ver a cara dela. E isso é uma crítica muito forte ao governo, isso é uma crítica muito forte ao Estado. Mas, assim, eu acho que no mais é isso. Se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, pode falar. Obrigado. Eu acho que queria agradecer ao Pedro de entrevistas. É a nossa primeira vez apresentando, só as primeiras grupos, eu já acredito que vai ajudar muito. Mas uma coisa que eu queria falar sobre isso é que eu não sei se a Sofia pretende pesquisar comigo, mas eu pretendo também, outra vez, pesquisar sobre o debate sobre a qualidade da democracia também, aprofundar essa pesquisa nesse sentido de entender como é que funciona o debate da qualidade da democracia e também entender como que a gente pode analisar essas democracias do Chile e do Brasil, na perspectiva da qualidade da democracia, que também é um debate bem complexo e profundo. Então, eu acho que por ser uma pesquisa bem inicial e está engatinhando ainda, a gente pode aprofundar esse lado histórico e aprofundar mesmo de deixar ela mais preparada para aprofundar depois nesse debate da qualidade da democracia. Sim, e eu queria só dizer, eu queria dizer também, mas eu queria só dizer que isso que ele falou sobre a forma como a gente se enxerga tem tudo a ver com o que a gente está pesquisando, que é uma coisa mais política no nosso caso, mas tem a ver com o social. Então, a forma como a gente se enxerga está diretamente ligada com a forma como a gente se estruturou e como a gente se desenvolveu. Então, são relações de opressão, de exploração, de dominação, de violência, que refletem a forma como a gente se comporta e como a gente se enxerga quanto indivíduos mesmo. E isso somos nós que fazemos a polícia, somos nós que fazemos a polícia. Então, isso forma a dimensão grande da nossa sociedade. Então, é muito importante isso que ele falou, de como a gente se enxerga traz nossa estruturação enquanto sociedade. Acho que eu só queria também falar uma coisa que acho importante a gente ressaltar aqui, que a gente vem também como representante de um projeto de extensão que a gente faz na nossa faculdade, que é o projeto T, que é inclusive coordenado por essa bela mulher que está aqui presente, que a gente estuda basicamente isso, né? A gente estuda muito, toda semana, no nosso grupo, que ainda é muito pequeno, ainda é um projeto que está iniciando, né?
Mas eu acho muito importante o que a gente faz nele, que é justamente trabalhar isso, trabalhar o interior, que é basicamente um projeto sobre construção de paz. E a gente trabalha muito a gente para poder trabalhar para o outro. Então, a gente aprende muito como encontrar a paz dentro da gente para poder ter como instaurar processos de paz também e construir a paz. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve porque además están esperando para Sí. pero solo un par de tips. En atención a las relaciones laborales, la teoría de las relaciones laborales establece que el sistema de relaciones laborales es un sistema eminentemente tripartito, está el Estado, los trabajadores y las organizaciones. Evidentemente también se expresa a partir y que dependiendo de la importancia que se le dé y de la implicación que se le da a los distintos actores, puede ser un proceso, un sistema más o menos democratizante. En Chile, nuestra Constitución, efectivamente, el reconocimiento de los trabajadores en nuestra Constitución, y ahí es parte del problema, hacia abajo en el sistema de relaciones laborales es muy restrictivo. Está prohibido para los funcionarios públicos formar sindicatos y además tenemos aunque no lo dice la Constitución del 80, sí que la jurisprudencia ha ido para allá y está prohibida las negociaciones colectivas de rama. Entonces eso significa que de facto nuestras relaciones laborales están situadas solamente en el nivel descentralizado a nivel de las organizaciones y no tenemos otra. Pero el Estado igual aparece como el regulador del sistema y establece mecanismos con la negociación colectiva, con los comités bipartitos de capacitación que tienen que estar obligatoriamente constituidos dentro de las empresas, con los comités paritarios de higiene y seguridad, que también tienen que estar obligatoriamente participados en las empresas, mecanismos de diálogo social. Nosotros nos encontramos con la dificultad de que no tenemos un sistema de relaciones laborales dialogantes. Por eso la primera dimensión de representación, y ahí me sumo a lo que decía el colega, tiene como una de las subdimensiones el reconocimiento como un par en un sistema que parte, porque son eminentemente desiguales en las relaciones de trabajo, la posición de la organización, sobre todo en las descentralizadas, ¿no? Y la de la empresa, el reconocimiento de que todos los actores que se sientan a la mesa. Y esa es la base. Y también deja fuera, es uno de los contornos que definimos, la expresión de la huelga como manifestación del conflicto abierto, donde ahí se ejerce el poder. Entonces eso quedó fuera. No es ejercer el poder una de las características dialogantes. Claro, eso es lo interesante que nos ofrece en nuestro caso esta definición operacionalizada, que nos permite, bueno, poder tener un concepto que además va a ir evolucionando a lo largo de la historia. Ojalá tengamos una nueva constitución que reconozca mayores derechos de los trabajadores, mayores derechos sindicales y la negociación de rama, pero que también refleje la realidad que tenemos. Pues si nos dimos cuenta que no es cierto y que está también en las relaciones laborales esa lógica de cultura conflictuada. No es verdad. O sea, todas las organizaciones lo que fluye es el diálogo. En las relaciones laborales lo normal es el diálogo. Lo que no es normal es el conflicto, y mucho menos el conflicto abierto en términos de huelga. Son temas muy concretos, ¿no? Momentos muy específicos. Y aunque tenemos distintas expresiones dialogantes, y es verdad que en Chile lo que más aparece son las de menor intensidad, bueno, progresivamente sí que estamos evolucionando hacia estructuras de diálogo formal
que tienen que tener resultados de cogestión en ciertas materias, porque además si no, no pueden acceder, por ejemplo, a la franquicia tributaria, que son excepciones fiscales que sirven para poder capacitar a los trabajadores dentro de las empresas. Entonces, el mecanismo está generando una actividad de mayor fuerza, ¿no? Dialogando. Entonces, eso es como lo que quería contar. Graças. Eu vou agradecer a todos vocês. Foi muito bom. Agradecer ao público. E eu vou encerrar, porque sempre o pessoal já vai esperando. Muito obrigado a todos.